estaremos buscando o fortalecimento da nossa confiança em Deus, mesmo nos períodos em que ainda não vemos resposta. Muitas vezes passamos por situações que parecem não mudar, não é mesmo, meus amados irmãos? Enfrentamos lutas, desafios e espera que tentam a todo momento enfraquecer a nossa fé. Por isso, hoje nós vamos lembrar que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. E através desta oração, creia que os nossos olhos espirituais serão abertos, para que nós possamos perceber seu agir nas pequenas e grandes coisas da nossa vida. Assim como está na Bíblia que Deus realizou muitos milagres através de atos simples, nós cremos que Ele continua operando em nosso favor, preparando caminhos, movendo circunstâncias e cuidando de cada detalhe da nossa história. Esta oração, eu convido você para estarmos juntos orando e que você venha permanecer nesta oração em nome de Jesus até o final. Que todo impedimento, toda barreira, toda circunstância que quer atrapalhar de você chegar até o final desta oração, que seja quebrado, meu amado, minha amada. Que você permaneça até o final. O inimigo, ele luta, ele vai colocando situações, vai colocando pensamentos. A minha voz não é bonita e este vídeo não tem nada de atrativo para segurar, você até o final. A única coisa que nós temos aqui, que é o que vai fazer você ficar conosco até o final, é a presença de Jesus. E eu convido você, em uma só fé e uma só unidade, a estar orando juntamente comigo. E, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai querido, nesta hora, com humildade, com fé e com esperança, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e diante do Teu altar. Porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus misericordioso, Tu conheces a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e tudo aquilo que nós temos carregado dentro do nosso coração. E hoje nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, te engrandecendo por mais esta manhã, por mais esta oportunidade de vida, aonde nós estamos tendo, Senhor, de conversar contigo, de colocar diante de Ti os nossos dramas e apresentar as nossas dores. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo Teu cuidado que é real. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor está agindo sim nas nossas vidas. E nós cremos, Senhor Jesus, que Tu conheces a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas lutas e tudo aquilo que nós temos carregado, Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós estamos nesta manhã clamando a Ti, porque nós precisamos, Senhor, de ajuda. Nós precisamos de ajuda para continuar confiando, Senhor, porque as circunstâncias querem neutralizar a nossa fé, quer roubar a nossa esperança e quer nos colocar, Senhor Jesus, uma incredulidade sem fim. E nós oramos, Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, joga por terra as barreiras espirituais, os atrapalhos, os impedimentos, Pai. Nós cremos, Jesus, que mesmo quando o nosso Deus está em silêncio, o Senhor está trabalhando pelas nossas vidas. Muitas vezes, Senhor, os desafios, as dificuldades, as lutas, as situações, Pai, querem nos convencer de que o Senhor não está fazendo nada por nós. Mas nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, buscando em Ti refúgio, buscando em Ti, Senhor, fortalecimento. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher, Senhor, a continuar acreditando, a continuar confiando, a continuar Te buscando, a continuar Te servindo, Pai. Que os nossos olhos estejam somente em Ti. Porque quando nós olhamos muito para a dificuldade, quando nós paramos para olhar o contexto onde nós estamos vivendo, a nossa fé quer esmorecer. Nos ajuda, Senhor. Ajuda este homem, ajuda esta mulher a olhar somente para Ti. Quando os nossos olhos não conseguem enxergar, Pai, os olhos espirituais possam, Senhor, ver o Teu agir. Possam, Senhor, contemplar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor está fazendo pelas nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nós permitimos, Jesus, que a incredulidade, Pai, agisse dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes olhar demais para os problemas e esquecer da Tua grandeza. Perdoa, meu Pai, pelas vezes, Senhor Jesus, em que nós ficamos com raiva, entristecidos, aborrecidos, Pai, porque estamos cansados de esperar. Perdoa, meu Pai, por tudo que nós estamos fazendo, Senhor, que tem Te entristecido. Ajuda-nos, Senhor, a estar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor Jesus, a Te buscar.
nos ajuda, Pai, a se refugiar em Ti, porque nós precisamos muito da Tua presença. Pai de amor, Pai de misericórdia, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Fortalece a fé deste homem. Fortalece, Senhor, a sua confiança em Ti, Pai. Ensina-nos, Senhor, a permanecer. Ensina, Senhor, esta mulher, esta família a permanecer firme, mesmo, Senhor, durante o período de espera. Pai, que nós não sejamos governados pelas circunstâncias, mas que nós possamos, Senhor Jesus, estar firme, Senhor, como a rocha, Senhor, nas Tuas promessas. Pai de amor, Pai de misericórdia. A Tua palavra nos mostra que muitas vezes o nosso Deus trabalha de forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. A Tua palavra diz que quando Naamã precisou de cura, o Senhor não realizou algo grandioso aos olhos do homem. Aquele homem estava esperando, que o profeta fizesse algo diferente, colocasse as mãos, invocasse o nome de Deus e o milagre fosse instantâneo. Mas a Tua palavra nos mostra o Teu agir totalmente diferente das nossas expectativas. Senhor Jesus, a Tua palavra nos mostra, Senhor Jesus, que o nosso Deus não tem uma única forma de trabalhar, mas tem diversas formas e todas elas surpreendem o homem. Senhor Jesus, quem sabe este homem, esta mulher está aí, Senhor. Meu Pai, Senhor Jesus, desanimado, frustrado, cansado. Senhor Jesus, quem sabe ela olha para as circunstâncias, Senhor Jesus, e não vê nada, Senhor. Mas assim como aquele homem chegou naquele lugar, meu Pai, Senhor Jesus, cheio de expectativas, e as suas expectativas foram frustradas, porque Deus mandou ele fazer algo simples, que ele apenas mergulhasse no rio. Meu Deus e meu Pai querido, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua direção, a ouvir as Tuas orientações, Senhor, e realizar, porque a Tua palavra diz que aquele homem ainda ficou com raiva, aquele homem, meu Deus, questionou, aquele homem comparou aquele rio com outros rios. Pai, aquele homem subestimou. Meu Deus, que nós não venhamos ser assim, Pai. Meu Deus e meu Pai. E a partir do momento que ele mergulhou, Jesus, Deus de poder, Deus de glória, e fez conforme a Tua orientação, Pai, aconteceu um milagre na vida dele. Meu Deus, quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, aonde os discípulos precisavam alimentar a multidão, a Tua palavra fala que só havia 5 pães, Senhor, e 2 peixes. Algo aos olhos humanos tão simples e ao mesmo tempo tão insuficiente. Mas as Tuas mãos transformou aquilo em uma abundância. Todo o povo comeu e ainda sobrou. Pai de amor, Pai de misericórdia, Tu és maravilhoso, Senhor. Se nós fôssemos falar aqui das Tuas grandezas, Jesus, essa oração ela ia ficar longa. Mas o que nós estamos aqui, Senhor, é pedindo de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Teu agir, Senhor, nem sempre acontece da forma que este homem, que esta mulher imagina. Senhor, nos ajuda, Pai, a compreender, Senhor, que nós muitas vezes estamos tão envolvidos nos nossos dilemas, nas nossas preocupações e sofrimentos, que nós deixamos, Senhor, de perceber os sinais da Tua presença, Pai. E as pequenas respostas muitas vezes são ignoradas e recusadas por nós. Mas nesta manhã nós estamos aqui. Abre os nossos olhos espirituais para que nós venhamos reconhecer o Teu cuidado diário. Que nós possamos ver, Senhor, que as Tuas mãos têm nos sustentado. Que as Tuas mãos, Senhor, têm alcançado e têm nos guardado. Que o Senhor Jesus, meu Deus, tem aberto portas, tem nos livrado, tem, Senhor Jesus, nos alcançado com a Sua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender, Senhor, que o tempo de espera não significa rejeição. Que nós possamos entender, Senhor, que a demora não significa derrota. Pai, mas o Senhor está sim trabalhando por aqueles que confiam em Ti. Mesmo quando nós não estamos vendo, o Senhor está agindo. Mesmo quando nós não estamos entendendo, o Senhor está preparando algo melhor e algo maior. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, e pedimos de Ti, visita a nossa família, visita a nossa casa, meu Rei. Visita os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa saúde, Pai. Nós precisamos ter saúde, Jesus, para trabalhar para Ti. Visita o nosso emocional, visita tudo aquilo que nós temos colocado diante de Ti em oração. Quebra toda palavra de derrota, quebra todo pensamento de desistência. Quebra, Jesus, da nossa vida toda essa incredulidade.
Quebra, Senhor, toda a opressão que tenta enfraquecer a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos toda a voz que diz que não há mais solução. Nós rejeitamos toda a voz que diz que um milagre não acontecerá. Nós rejeitamos toda a palavra de fracasso lançada sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai querido, se for da Tua vontade, meu Rei, realiza, meu Senhor, os pedidos desta oração. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, nós agradecemos ao Senhor por mais essa grande oportunidade onde nós estamos aqui compartilhando com você esta oração. Convido você, em nome de Jesus Cristo, a declarar dizendo assim: eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que Deus continua escrevendo novos capítulos da minha história. Que você possa declarar isso com fé e crendo e tomando posse do seu milagre. Eu quero compartilhar aqui uma experiência espiritual, porque hoje nós estamos vivendo tempos de incredulidade, né, amados? Onde muitas pessoas não acreditam, duvidam, só porque elas não estão vivendo, então elas têm o gabarito para dizer que não acontece. Mas eu quero compartilhar algo aqui com você. Certa vez eu tive um sonho, era como se eu ouvisse alguém falando comigo, mas eu não via quem era essa pessoa. Mas a voz é muito linda. E eu creio, amados, que é a voz do Espírito Santo. Porque não tem outra explicação que explique como aquela voz ela é bonita. E ela falava assim: quando a raiz está crescendo, ninguém vê o movimento da raiz. E enquanto ele falava isso, eu via, amados, a terra parada. Mas embaixo eu via aquela raiz crescendo, aquela raiz sendo nutrida, aquela raiz se fortalecendo, aquela raiz ela se expandindo. Só que aos olhos humanos não está acontecendo nada porque está parado. E existem vitórias da nossa vida que nós somos como uma raiz, aonde nós somos forjados por dentro, aonde o Senhor trabalha internamente na minha vida e na sua. Só que aos olhos humanos nós achamos que Deus não está fazendo nada, né? Porque nós não estamos contemplando o seu trabalhar. E aí, esse tempo, enquanto a raiz está sendo preparada, nós estamos nos decepcionando, nós estamos entristecidos, nós estamos questionando, outros estão murmurando, outros estão olhando para trás e estão dizendo: eu vou largar, não vou mais seguir, vou abandonar a fé, né? Outros estão se voltando para outros deuses, né? Por causa do trabalhar da raiz. Mas que eu e você, meu amado, minha amada, nós sejamos perseverantes. É por isso que a Bíblia ela fala muito sobre a perseverança. É algo que eu e você nós precisamos ter para viver as promessas do Senhor. Mas que nós sejamos firmes e que a nossa fé ela esteja firmada na rocha para perseverar o tempo que a raiz está sendo preparada. Que coisa linda, amados. Uma visão assim, algo misterioso e grandioso. Só o nosso Deus pode fazer. E que você possa tomar posse. Talvez você esteja aí olhando e não vendo nada aos olhos humanos, mas Deus está trabalhando sim. Ele está trabalhando, e o trabalhar de Deus não é externamente. O trabalhar de Deus começa dentro para fora. Então, precisa muitas vezes nos limpar, nos purificar. Que você receba essa palavra, que o Espírito Santo conforte a sua vida e que você se levante perseverante para conquistar e para viver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Eu aguardo você aqui amanhã. Fiquem todos com a paz do Senhor. E caso você não seja inscrito, se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. Seja você também um grande mensageiro do Espírito Santo. Até breve, meus amados irmãos em Cristo.